O segundo passo é identificar as ferramentas que a gente tem no Aspire. Aqui em criar vetores, por que vetores? Todo desenho que é feito, ele é vetorizado. Ou seja, são linhas que você consegue clicar, diferente das linhas de um desenho normal, de uma foto, por exemplo. As linhas de uma foto você não consegue clicar na linha, porque ela não é uma linha vetorizada. Você não consegue selecionar a linha. Então, nós temos linhas vetorizadas que a gente consegue editar os seus tamanhos. Então, aqui eu tenho a ferramenta para desenhar um círculo, desenhar uma elipse, desenhar um retângulo, desenhar um polígono, desenhar uma estrela, aqui desenhar uma polilinha, desenhar um arco, desenhar curvas, e aqui criar padrões repetidos de texturas, mas isso aqui a gente não vai usar por enquanto. Eu tenho aqui todas essas ferramentas são basicamente intuitivas, clicando nelas você consegue identificar o que é cada uma. Desenhar um quadrado, um retângulo é um retângulo normal, mas a polilinha, o que seria uma polilinha? É como se você estivesse desenhando uma corda e identificando seus pontos onde ela vai dobrar. Por exemplo, vou selecionar, estou aqui a criar polilinha, eu venho aqui na tela, eu dou o primeiro clique e venho para qualquer direção. Se eu clicar num outro ponto, qualquer outro ponto, e trazer o mouse para outro lado, ele vai continuar desenhando sem interromper a linha que já foi desenhada. Ou seja, ela é uma linha emendada. Posso desenhar qualquer forma que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí eu venho no último ponto aqui para poder fechar ele, para ser uma geometria fechada. Certo? Eu cliquei no último ponto, ele soltou a ferramenta. Ok. E aí, como ela é uma polilinha, uma linha toda emendada, eu consigo selecionar. Se eu clicar em qualquer uma das linhas, ele vai selecionar toda a geometria que foi desenhada, toda a expressão que foi desenhada aqui. Então essa é a ferramenta polilinha. Eu vou selecionar ela e clicar em deletar. A ferramenta desenhar um arco também é uma ferramenta que pode ser muito utilizada. A partir de 3 pontos, o que seria? Cliquei no primeiro ponto, cliquei no segundo ponto. Ao movimentar o mouse, ele vai desenhar o arco em relação aos 2 pontos que eu criei. Posso clicar definindo o tamanho do arco que eu quero, posso clicar em qualquer ponto, ele vai desenhar o arco ali para mim. A partir de um centro, ou seja, ele vai identificar o raio desse arco. Se eu selecionar essa ferramenta, eu vou definir aqui o centro, vou definir qual que é o raio. O raio pode ser aqui, ali você pode ver que ele está mostrando 296, 385. Esse é o raio, ou seja, metade do tamanho total do círculo. Definir esse raio, eu posso clicar e aí movimentar o mouse na direção oposta. Ele vai me dar o círculo, o arco de acordo com o raio que eu defini. É só eu clicar e ele vai soltar a ferramenta, o arco foi desenhado. Ok? Eu posso também digitar esses tamanhos aqui no ponto inicial e no ponto final, se for o caso, se preferir assim. Okay? Mas também é uma ferramenta que aqui dentro da marcenaria a gente usa pouco, mas só para a gente conhecer. Vou selecionar elas aqui também e vou deletar para a gente continuar vendo as outras opções. A ferramenta que a gente mais vai usar é a desenhar um retângulo. Então, selecionei a ferramenta desenhar um retângulo. Eu tenho aqui o ponto de inserção. O que é o ponto de inserção? É onde eu quero inserir ele em relação a qual ponto. Se é o ponto inferior esquerdo do retângulo, o ponto inferior direito do retângulo, ponto superior direito, ponto superior esquerdo ou pelo centro. Então eu costumo deixar selecionado aqui o ponto inferior esquerdo. Aqui é a medida de onde ele vai ser inserido na chapa, certo? Se eu deixar aqui, por exemplo, 500,
em X e 500 em Y, ou seja, 50 centímetros, quando eu criar esse retângulo, ele vai ser criado a 50 centímetros da origem, ou seja, 50 centímetros para cá, 50 centímetros para lá. Vou criar um exemplo aqui, vou criar um retângulo de 80 por 50. Ele criou o retângulo a 50 centímetros da origem, tanto em X quanto em Y, porque foi isso que eu defini aqui. Eu posso conferir isso com a ferramenta de medição. Aqui, ó, adicionar dimensões a um desenho 2D. Eu posso aproximar aqui, ele vai criar um pontinho preto, tá vendo? Eu clico no canto, trago a ferramenta aqui para o canto, clico no início da chapa, ele vai me dar aqui a medida que ele foi inserido. Da mesma forma, do lado de baixo no eixo Y, cliquei aqui, cliquei no final da chapa, ele vai me dar a medida de onde ele foi criado, certo? Vou selecionar aqui tudo e vou apagar para mostrar um novo exemplo. Se eu quiser, por exemplo, que ele seja criado bem aqui no canto, eu vou falar para ele que eu quero x0, y0, vou digitar a medida do retângulo que eu quero, do tamanho da peça, e vou mandar criar. Ele criou no ponto 0 o retângulo que foi pedido. Ok? Essa é a ferramenta que mais vai ser usada, então, só para não ficar longo esse trecho do vídeo, é basicamente isso, como a gente cria peças dentro da chapa no Aspire.